aqui para mais um Webcast. Eu sempre começo batendo palma, né? Vocês perceberam que é como se fosse um start. um start. Mais um Webcast, mais um episódio do nosso podcast itinerante, porque estamos ainda aqui em Manchester, fora de Portugal, fora das terras lusitanas, levando toda essa estrutura de painel, mesa, microfone, aqui atrás um monte de gente, e equipamento, né, aqui ao redor. Porque a gente está com convidados muito especiais de todos os lugares do mundo. E a ideia é realmente continuar fazendo esse giro pelo mundo. Hoje a gente está na Inglaterra, daqui uns dias a gente está indo para a Itália, logo Brasil. Mas neste momento, falando diretamente de Manchester, com um convidado super especial. Mas antes de apresentar o convidado, nós temos que falar dos nossos parceiros. Que apesar de não estarmos em Lisboa, o Merit sempre está com a gente, nos apoiando, oferecendo lugar pra gente gravar o nosso podcast e o nosso sushi-rão, que infelizmente, Fernandinho, você não vai comer o nosso sushi. Não. Porque ainda não chega aqui na Inglaterra, mas está convidado a comer quando for a Portugal. Obrigado. Está sempre com a gente também apoiando. E quem quiser fazer parceria, tá aqui o endereço da nossa produtora-chefe brava. Você vai ficar famosa por ser brava, Ana. Ana Paula, isso aí. Então, fazer parte desse time de parceiros, junto com o Sushi-rão, junto com o Marriott, é só mandar mensagem aqui nos contatos. Aí, e curta o nosso canal, se inscreva no canal, sininho. Fala do sininho. O sininho. Ative o sininho, Ela se inscreva no canal, curta, dê o like, comentário, tudo isso. Mas enfim, porque de tempos em tempos a gente vai estar lançando novos episódios com convidados novos. A nossa lista de convidados está ficando cada vez mais recheada e mais pesada, né? Pois é. Então, como diz a Kate, só jogador caro. Só jogador caro, é isso aí. E hoje a gente está com mais um jogador caro. Apresenta aí, Denise. Apresentar uma pessoa que, né, não dispensa necessita, dispensa completamente as apresentações, mas a formalidade pede. Hoje o nosso convidado super especial é o Fernandinho, que é um atleta de futebol completamente vitorioso, seleção brasileira, com uma carreira consolidada no Manchester City, um dos maiores clubes do mundo. Que jogam os melhores, melhores futebol do momento. Onde se joga o melhor futebol, né, que é a Premier League. E como a gente sempre faz, a gente pede para o próprio convidado se apresentar. Falar sobre a sua vida, sobre a sua história, para dar esse tom de que você está em casa, à vontade, obrigado. E pode falar para nós e para os nossos seguidores. Primeiro de tudo, eu agradeço o convite, a participação. Um prazer enorme para mim, para poder compartilhar um pouco da minha vida profissional, pessoal também. Falar sobre um pouco de tudo que acontece no meu meio, né, digamos assim, ou na minha vida diariamente. Bom, meu nome é Fernando, mais conhecido como Fernandinho. Tu gosta desse apelido? Eu gosto, acho bacana. Acho que quando me foi dado de uma maneira carinhosa, porque eu era muito jovem, né? Então, como já tinha outro Fernando no time que eu comecei a jogar, então por ser o mais jovem, passaram a me chamar de Fernandinho. E acabou pegando e levei esse nome levo até hoje, né? Então eu sou natural de Londrina, ali no interior do Paraná. Cidade linda, maravilhosa, que tem um tempo fantástico. Você se acostumou bem aqui, né? Lá é sul, mas é calor. Não é tão frio. Não é tão frio. Mais, né? Curitiba é um pouco mais frio. Mas Londrina é encantador mesmo. Muito. É encantador. Eu acho que Londrina acaba sendo muito encantador por causa das pessoas. Acho que as pessoas de Londrina são pessoas fantásticas, acolhedoras, alegres, educadas, felizes. Então isso daí acaba diferenciando um pouco em relação a outras cidades. Que legal. Então eu comecei a jogar futebol em Londrina, quando eu tinha 13 anos. Comecei num clube chamado PSTC, que era um time de formação de jogadores, não existia time profissional na época. Então eu fico no PSTC dos meus 13 aos 17 anos e através de uma parceria que existia entre PSTC e Atlético Paranaense, eu vou para o Atlético Paranaense e me junto à categoria sub-20, mesmo tendo apenas 17 anos. Então eu faço ali o meu processo na base do Atlético durante 6 meses, com o treinador Evaristo, era Nil, o nome dele, Evaristo. Então fico durante 6 meses jogando no Júnior, jogo a Taça São Paulo e após a Taça São Paulo
já subo para o time profissional com 17 anos apenas. Nossa, que rápido. Aconteceu tudo muito rápido assim, né, na minha vida. Não foi um susto, não? Não, eu acho que eu estava bem preparado já, esperava. Até porque muitos jogadores que saíram do PSTC um pouco antes de mim, eles tiveram um caminho um pouco parecido que o meu. Então isso gerava muita expectativa e esperança, não só em mim, mas em outros jogadores também. Então eu faço, durante 3 anos, parte do primeiro time do Atlético. Faço o Campeonato Brasileiro de 2003, 2004 e 2005. E é onde eu sou vendido para o Shakhtar, em 2005, quando eu tinha 20 anos. Só uma dúvida. Nesse período no Atlético, tu conseguiu fazer uma sequência de jogos como titular? Ou Sim. Logo que subiu ainda teve uma adaptação por ser equipe profissional? Quando eu subi para o profissional, tive ainda um pouco de dificuldade para jogar como titular e tal. Era mais aquele jogador que vinha do banco de reserva, entrava no segundo tempo, entrava no jogo, tinha jogo que não entrava. Mas quando teve a troca de treinador, que chegou o Mário Sérgio, que fez uma reformulação, porque o time estava vivendo um momento difícil, conturbado, brigando ali na zona de rebaixamento e tal. Então ele colocou muitos jogadores da base para jogar. Acho que a força do Atlético Paranaense também é muito notável por conta disso, porque sempre usou jogadores da base e sempre teve resultado bom e positivo. Ainda hoje a base do Ainda Atlético. hoje. Bem tradicional. Muito. Uma vez eu fui conhecer lá um pouco da mecânica, não só a estrutura física, mas a mecânica que eles fazem de metodologia é fantástica. É fantástico. Então isso já vem de muito tempo antes, né? E quando eu passei por lá era 2003, 2004. Então eu começo a jogar com mais frequência no time titular através do Mário Sérgio. E é onde termina o ano de 2003, a gente se escapa do rebaixamento, acaba o campeonato. Eu fui convocado para a seleção sub-20 para disputar o Mundial. Sou campeão mundial e quando eu volto para Curitiba no início de 2004... Fala com facilidade, né? Sou campeão mundial. Fui convocado, sou campeão mundial. Fui ali, conquistei um campeonato mundial, voltei. Quando eu volto para Curitiba, em 2004, que a gente começa a fazer a preparação para o Campeonato Paranaense. Então, o time já tinha sido modificado, novos jogadores tinham chegado e tal. Então, a gente começa a fazer essa preparação e o Campeonato Paranaense nós terminamos em segundo lugar. Fomos vice-campeões, perdemos a final para o Curitiba, o maior rival do estado na época. E começamos o brasileiro naquela incerteza, né? Porque quando você perde um título, sempre dá aquela tristeza e tal, não sei o quê. E você sendo jovem, você sente o baque. Mas foi interessante porque a mescla que foi feita, que foi criada dentro do clube, com jogadores jovens que vieram da base, com alguns jogadores experientes que foram contratados. Talvez um dos mais conhecidos tenha sido o Washington Coração Valente, que passou por todo aquele problema do coração. Exatamente. Caxias do Sul. Exatamente. Então a gente conseguiu assim encontrar o equilíbrio perfeito para o time. Teve a troca de treinador de novo. Então com a chegada do Levir Coupe o time fez assim. Aí decolou e foi aonde a gente conseguiu manter o nível do time de atuação, de resultado até o final do campeonato. Mas infelizmente perdemos o campeonato de novo. Fomos vice-campeões brasileiros. Mas acabou sendo um período de muito destaque, não só para mim, mas para o time todo do Atlético, né? E depois disso, o Washington foi vendido para o Japão, eu fui vendido para a Ucrânia, o Jadson foi para a Ucrânia, o Ivan foi para a Ucrânia, então o Marinho, que era zagueiro, foi para o Corinthians. Vários jogadores que fizeram parte daquele time foram vendidos. O Atlético não foi campeão, mas fez uma receita interessante ali, né? Aconteceram algumas coisas no decorrer do percurso, assim, que acontece, né? Em qualquer campeonato e tudo, decisões de árbitros, essas coisas do tipo. Na época era muito comum qualquer coisa que era lançado dentro do campo, a torcida, na emoção, lançava um copo de cerveja, alguma coisa do tipo assim, tinha punição. E a punição na época não era jogar em casa com os portões fechados, você tinha que se deslocar para uma cidade de no mínimo 100 km de distância para poder mandar o jogo, sabe? Então, assim, era um pouco difícil, porque Curitiba ali, a cidade mais próxima, acima de 100 km, que tivesse a capacidade de alocar a torcida, talvez seria Londrina, Florianópolis. Então, era uma questão muito de você organizar essa logística para poder ter uma torcida também, porque a torcida do Atlético ela sempre foi conhecida por quê? Por ser uma torcida que apoiava muito, muita presença, que era capaz de... caldeirão, né? Aquela exatamente. Torcida, eles criam um caldeirão ali que... A torcida era capaz de modificar um resultado durante o jogo ali, sabe? Apoiando. Mas enfim. Mas eu acho que no geral, a campanha que nós fizemos ela foi muito boa, porque ela mostrou o trabalho que era feito
no Clube Atlético Paranaense, mostrou que tinha grande valor na academia, com jogadores jovens, que era um time que conseguia jogar um bom futebol também, que a gente hoje é muito fácil, muito comum você falar, principalmente se tratando de Europa, os times que jogam futebol bonito e tal, não sei o que, vistoso, mas naquela época nós já tínhamos esse desejo, essa vontade de jogar esse futebol que é praticado hoje. E é uma metodologia, um estilo de jogo do Levir. Então, é interessante porque quando o Levir chega, nós estamos voando fisicamente, porque a nossa base do trabalho com o Mário Sérgio era muito forte na parte física. Então, o time corria muito, era muito veloz, era um time de transição, então a gente tinha muitos jogadores jovens, e eu costumo dizer que quando você é jovem, você não tem medo de errar, então você arrisca, você não pensa antes de tomar qualquer decisão, você arrisca e não está nem aí. Então, isso era muito refletido dentro do nosso time. E quando o Levir chega, ele fala assim, não, vocês fisicamente, vocês estão voando, talvez seja o melhor time do Brasil hoje na questão física. Mas a gente precisa aprimorar algumas questões aqui, técnicas de posicionamento, tático, alguma coisa assim, para a gente equilibrar esse time, entendeu? Eu acho que deu resultado, porque o time foi muito bem, jogou bem, e em termos de resultado, nós estávamos brigando com o Santos, que tinha Robinho na época, Ricardinho, Elano, era um puta de um time bom pra caramba, tanto é que foi campeão. E a gente, um time que era uma mescla de jogadores jovens com jogadores experientes, acabou tendo um campeonato muito maior do que a expectativa que foi criada no início da competição, que era um time que era considerado meio de tabela e tal. E depois desse campeonato, fomos classificados para a Libertadores, jogamos a Libertadores 2005, com um time um pouco diferente também. E competição de mata-mata, a Arena da Baixada sempre nos ajudou, né? A torcida, voltamos no ponto da torcida. Então ali a gente conseguiu a classificação para o mata-mata, fomos ganhando dos times e chegamos até a final. E jogamos a final contra o São Paulo em 2005, daí fomos vice-campeões de novo. Um detalhe importante, que o Atlético Paranaense teve a final tirada lá da Arena da Baixada, que foi punida, porque dentro do regulamento da Conmebol, a capacidade de 40 mil pessoas, né? Abaixo de 40 mil pessoas não poderia se jogar a final da Libertadores. Então tivemos que jogar a final, o primeiro jogo lá em Porto Alegre, no estádio do Inter. Uma situação completamente diferente daquilo que a gente estava acostumado, né? Mas enfim, e fomos vice-campeões e logo após a final da Libertadores eu viajo para a Ucrânia, onde começa a minha história fora do Brasil, aqui na Europa. Um projeto bacana, legal, novo, não conhecia muita coisa do time, não conhecia muita coisa do país, mas mesmo assim a gente volta naquela questão do jovem que não tem medo de arriscar, né? Então fui embora e graças a Deus deu tudo certo. Fiquei 8 anos na Ucrânia, dos meus 20 aos 28, conquistamos muitos títulos lá. Como foi a adaptação? A adaptação foi tranquila, assim, diferença gritante em relação ao Brasil, clima, cultura, comida, idioma, costumes, o próprio futebol, né? O estilo de jogo. Estilo de treino, companheiros, obviamente. No Brasil, você tendo só brasileiros no clube, a questão do idioma, a questão de você já conhecer o que cada um faz, o que gosta de fazer, era muito mais fácil, muito mais simples. Quando você chega na Ucrânia, você tem jogadores de diversos lugares do mundo, diversos países, diversas culturas. Obviamente que todos nós éramos comandados por um treinador que tinha uma ideia de jogo, uma filosofia e gostava de manter a ordem, mas você demora um pouco até assimilar isso, até se enquadrar naquele projeto, daquela maneira de se jogar. E tirando um pouco do campo, essa questão da adaptação família, como é sair? Porque foi a primeira vez que vocês, né, Saíram do Brasil. Um país tão diferente. Muito diferente. Quando eu saio do Brasil, eu já saio com a minha esposa, que na época ela era minha noiva, então desde o primeiro momento ela já estava junto comigo. E a gente teve muita sorte porque o Jadson, que jogou comigo no Atlético Paranaense, já estava jogando na Ucrânia 6 meses antes de mim. Estava ele junto com a esposa dele, a Renata, então a gente já se conhecia e tal. Então foram, assim, pessoas fundamentais na nossa... É tão bom, né? Quando a gente sai e tem alguém para fazer todo esse suporte, Exatamente. Né? Então foram pessoas fundamentais na nossa adaptação. Pessoas que nos ajudaram. Aquela questão de você saber os lugares certos de fazer isso, de comprar aquilo, do que você precisa fazer. Coisas, né?
até Nós você dois se aqui somos estabilizar. imigrantes e a gente sabe pequenos Exatamente. detalhes até a gente Não, isso, imigrante para o pegar- país que fala o fala a mesmo mesma idioma, língua. né? E que tem cultura Exatamente. parecida, vai. Por mais que você tenha um apoio do clube, que o Shakhtar sempre se preocupou em apoiar. estrutura grande, né? Um grande Exatamente. clube. Nós tínhamos o tradutor, nós tínhamos o apoio de fazer tudo aquilo que a gente precisava. Sim. Mas obviamente que você gosta da independência Claro. e quer fazer por conta própria. Sim. E eu acho que a adaptação, no geral, ela foi boa, porque com 6 meses eu já estava jogando titular e depois, talvez a nossa adaptação na questão do idioma, de poder se virar e resolver as coisas sozinhas, Foi o que demorou mais um pouco pegou, né? mais. Eu acho que em 3 anos, talvez. Mas conseguiu? Conseguimos. Tanto ela como eu, nós aprendemos o idioma, conseguia se virar Nossa, sozinho. gente, eu vou te Eu dizer. estava até brincando com ela esses dias atrás, porque hoje é muito mais fácil você entrar no Sim, telefone, tradutor, qualquer né? coisa aqui e tal, e pô, a internet. Não passa aperto, né? Dá pra se Dá pra virar. se Eu virar, lembro exatamente. que tinha uma questão assim curiosa que nós recebíamos a conta de telefone em casa e você tinha que ir até um determinado local para pagar a conta, né? Do telefone fixo na época. E era tudo em russo e tal, então você tinha que se virar e pagar. Pegava o dinheiro lá, levava, conversava com a mulher na cabine. Ah, é quanto? Eu mostrava para ela, quer pagar agora e tal, assim, aham. Aí pagava e ia embora. Então, coisinhas assim que você acaba aprendendo a dinâmica do lugar, do dia a dia e tal. E eu acho que e tudo nessa vida é válido, né? Tudo Eu ia dizer, tu ajuda. não acredita que essa, entre aspas, dificuldade maior que existia no passado, por não ter tanta facilidade como existe hoje, não fez com que vocês tivessem desenvolvido mais essas habilidades? dúvida. Porque hoje em dia, se Sem tu tem dúvida. essas facilidades, Você se vira tu mais nem fácil, precisa ir atrás Sim. muito. Mas Não, e é aquela como questão tinha- também de você criar pessoas que são responsáveis de tomar, são capazes de tomar decisões nos momentos que talvez você não tenha o respaldo ou a ajuda de ninguém. Então isso daí acaba contribuindo para que você cresça como pessoa, cresça como profissional e que você assuma as suas responsabilidades que você precisa. Então, sem dúvida nenhuma, toda dificuldade ela vai te gerar conhecimento, sabedoria, vai te gerar todas as coisas positivas que você pode levar para o resto da tua vida. Eu acredito que inclusive para casal, né? Para a vida do casal, Sim. porque vai unir, eu acho que une Exatamente. mais A o Glaucia casal. sempre foi muito né? guerreira, né? Sim. Eu conversei com ela um tempo atrás também, a gente bateu um papo. A história de vocês, assim, é bem bacana. Sim, é uma história muito, muito parecida, né? Nós dois tivemos pais separados, divorciados, quando nós éramos jovens, então a gente se conhece muito jovem e tanto ela quanto eu, nós tivemos um desejo muito grande de constituir família, de ser pai e mãe. Então, assim, aquelas coisas que vão se concretizando com o tempo, com a caminhada. E é aquela questão, nada acontece por acaso, né? Sim. Você conhece a pessoa certa, no momento certo da tua vida, ela te ajuda, você ajuda essa pessoa. E então, a partir daí, a gente construiu essa família. Que começou na Ucrânia. Sim, isso que eu ia falar. acabou- Seu filho nasceu lá, né? Meu filho nasceu lá, ele está com 12 anos agora, então já nasceu, eu já estava com 5 anos de casa, já estava adaptado, estava bem tranquilo assim. E eu sempre falo para ela, a gente esperou o momento certo, né? Porque a gente pôde curtir um pouco da nossa juventude, só nós dois, e poder viajar, aproveitar isso e aquilo. Que querendo ou não, o filho é a melhor coisa do mundo, mas você tem que ter uma atenção muito dobrada a partir que a criança chega. É uma né? responsabilidade Exatamente. imensa. A Que tu vida vira pai e mãe, né? A vida da mulher, praticamente, ela fica, nos 2 primeiros anos, exclusivamente da criança. Né? A atenção, dia e noite, da alimentação, da saúde, do bem-estar da criança. Enquanto isso, o pai, ao mesmo tempo, tem que estar atento a tudo isso, mas tem que estar na questão da provisão, de estar Isso. trabalhando, vai e volta, isso e aquilo, de dar estabilidade emocional também para a esposa. Então, tudo isso daí... Se o casal não estiver forte pra forte, isso... alinhado, pensando da mesma Sim, forma. Mas vocês planejaram. A gente sempre teve desejo, né? Sempre foi um desejo meu, assim, muito grande, de ser pai e tudo. E engraçado que eu sempre quis ser pai de menino primeiro, não sei porquê. Não me perguntem por quê. E foi atendido. né? Foi atendido, graças a Deus. E depois a gente vem para a Inglaterra já em 2013, após 8 anos na Ucrânia. Nossa, 8 anos. E E quando... ele faz uma carreira... Você faz
né? Onde você joga Bastante, o tempo... com estabilidade, né? Uma Foi estabilidade. uma das coisas que eu sempre me preocupei, assim, de você criar um laço, uma identidade com o exatamente. local, com a cultura, com o lugar, com as pessoas, que eu acho que isso daí é importante, porque imagina você chegar todos os dias para trabalhar e você não tiver uma conexão com a pessoa, Claro. não tiver uma relação de proximidade, de carinho, de respeito, tudo isso, sabe? Então, tanto na Ucrânia como aqui na Inglaterra, após 8 anos, hoje eu colho muitos frutos do que foi plantado lá atrás, sabe? Na questão de amizade, assim, de respeito. Então, as pessoas, das vezes que eu voltei na Ucrânia para jogar contra o Shakhtar, foram momentos especiais para mim, porque acaba passando um filme na tua cabeça. Então, você volta para lá e você vê que você deixou a porta aberta para uma eventual volta no futuro, sabe? Então, eu acho muito, muito importante isso. E desde 2003 nós estamos aqui na Inglaterra, aproveitando esse tempo maravilhoso que temos aqui. Vocês não estão vendo, mas está um cinza Quase incrível primavera. lá fora. Está chegando a Quase primavera, primavera. mas continua chovendo, fazendo Que pra frio. mim tá maravilhoso, eu gosto de qualquer jeito, com chuva, com sol. Pra mim é o melhor lugar do mundo. Tem bastante coisa positiva, bacana aqui e tal, mas eu acho que nós, como brasileiros, nada... A gente sente falta do sol. Muito, muito. Isso é fato. O sol acaba sendo fundamental também para a nossa autoestima, para o nosso humor, tudo. Então, Vocês já estão quantos anos aqui? agora nós completamos 9 anos em junho, 9 aqui na anos. Inglaterra, Na Inglaterra. quando acaba meu contrato. Não, e olha, esse fato é raro, né? No futebol hoje, um jogador com tanto tempo no mesmo clube, com a identificação que você tem, Sim. como torcedor te respeita, porque a gente sabe que você é um verdadeiro ídolo no City, que não é uma coisa simples, Sim. por conta da qualidade dos grandes nomes que passam por lá, e você está sempre ali entre o top 5 da preferência do torcedor do Manchester há quase 10 anos. Sim. Isso é raríssimo no futebol hoje em dia, porque agora mais do que nunca o jogador fica pouquíssimo Não fica muito tempo. Mas aí envolvem muitas coisas, né? Eu acho que a dinâmica hoje dos times de futebol, obviamente que a maioria dos clubes eles tentam manter os jogadores o máximo possível. Sim. Porque a gente entende que o processo de adaptação de um jogador de futebol de alto nível, ele deve ser rápido, mas ele precisa do teu tempo. Então essa rapidez ela pode demorar entre 2 anos, 3 anos talvez. O que é rápido para um, talvez não seja Não rápido seja tão pra outra rápido pessoa. para outro e tal. E a dinâmica, o que acontece? Um jogador, às vezes, quando não está jogando, não está feliz, para ele o caminho mais fácil é sair desse local e procurar um outro clube. Aí você tem o teu empresário, o teu agente, tua família que está ali na tua cabeça. Não, você tem que sair, tem que ir para outro lugar. Mas aí que você precisa de pessoas sensatas ao teu lado para poder te aconselhar da melhor maneira possível. E qual que é o teu desejo? O que você quer para a tua vida profissional? Você quer ser uma pessoa que seja conhecida por se identificar com um clube que você começou de maneira devagar e depois explodiu e vai chegar lá na frente e você vai ser uma pessoa que vai olhar para trás e viu que venceu? Ou você vai ser um jogador que vai querer ficar pulando de galho em galho, batendo de porta em porta Sem e não criar vai se identidade em estabilizar lugar nenhum. e não vai conseguir se estabilizar em canto nenhum. Então são várias coisas que o jogador precisa também analisar, ter a sensatez de tomar as decisões corretas nos momentos certos. Você se considera um jogador que teve sorte nisso ou foi estratégico essa tua caminhada? Foi pensado, né? Foi pensado. Eu acho que tem uma mistura. Eu acho que Ficar no clube certo para essa estratégia. Essa estratégia. na realidade sorte é muito difícil de você, porque a partir do momento que você trabalha, que você respeita o trabalho das pessoas que estão ao teu redor e você conquista esse respeito, é muito difícil de você olhar para trás e falar assim, coisas ruins acontecem com todo mundo. Com todos. Então, mas o importante é você deixar isso para trás e focar naquilo que é bom, que é positivo e tentar melhorar a cada dia que passa, sabe? E quando você tem esse tipo de atitude, esse pensamento, esse comportamento diário, as pessoas que estão ao teu redor, elas ficam constrangidas em não te ajudar. Porque os profissionais de qualidade que trabalham com você diariamente, eles são levados
a serem melhores por causa das tuas atitudes e das tuas ações diárias. Você vira um exemplo, né? Exatamente. As pessoas te veem como exemplo, então, tipo assim, eu não posso... Comportamento é tudo, né? Total. Eu não posso fazer menos do que ele está fazendo, Exato. dentro da minha área, obviamente. Cada um tem a sua área Claro. e tal, não sei o quê. Mas, então, eu acho que isso acaba fazendo com que a maioria vai remando para o mesmo lado, sabe? Esses tempos nós ouvimos uma palestra que o palestrante falou, se tu quer ser o melhor, esteja entre os Entre os melhores. melhores. Exatamente. E exatamente. seja parte Exatamente. desse contexto, porque Exatamente. não adianta tu querer estar entre eles e não fazer por onde. Não fazer Tu vai, por o onde. teu tempo com eles vai ser Vai curto, ser curto. e tu não vai conseguir absorver basicamente nada. Então, é tipo assim, a sorte, obviamente, que ela é importante, faz parte da vida de todo mundo e tal, mas não adianta a gente ficar só esperando na sorte. Você tem que fazer por onde merecer também. E eu acredito que nesses 17 anos de Europa, assim, nos 2 clubes onde eu passei, isso daí me acompanhou muito. Das pessoas com que eu trabalhei, seja na Ucrânia ou aqui na Inglaterra, a gente sempre teve uma relação muito de respeito, de carinho, de trabalho árduo, de chorar junto quando perde, se alegrar junto quando ganha, mas sempre sabendo que a gente tinha que remar para o mesmo lado, sabe? E tem que ser chato de vez em quando, né? Se o camarada não vem, você tem que puxar ele. Tem que puxar. Vem comigo, vamos embora. Posso te botar nessa brincadeira Pode. aí? A Renata faz um trabalho incrível de análise de imagem comportamental, enfim. Trabalha, inclusive, com diversos atletas e É que ele não familiares. sabe, mas inclusive eu ajudei a mulher dele no trabalho. A minha? Sério? É. Não, eu trabalho com imagem, Uhum. não só a parte relacionada à moda, mas também com essa questão de imagem para monetizar e de acordo com o perfil comportamental e tudo. Mas do lado da moda, Uhum. eu estava uma vez trabalhando com a Laís, do Uhum. Ederson, Uhum. e vocês estavam indo para a seleção. Então faz tempo já. Já olha, acho que tem uns 4 anos. Provável, E a Laís falou, ai, minha amiga também precisa de uma ajuda pra montar as coisas pra ir pra... Acho que foi na época, acho que até da... Não foi da Copa. Ou foi da Copa, não lembro. Provável. E eu fui Porque até sua 4 casa. anos, né? Que eu Eu fui até Sim, sim. Eu fui até sua casa, trabalhei com a sua esposa. Aqui na Inglaterra ou no Brasil? Aqui. Aqui. Pronto. Legal. E eu ia colocar a Renata nesse assunto, falando dos Por causa do arquétipos. perfil comportamental. Ele tava aqui falando e eu, como já amo... já tá traçando, né? Exato, o como perfil. eu amo esse assunto de perfil comportamental e de como a gente se relaciona com as outras pessoas e como isso nos influencia, o dele é muito claro, assim, e uma pessoa... você Qual vê é que o arquétipo ele do não altera, Fernandinho? né? É uma pessoa serena e fala com muita propriedade e que se preocupa muito com essa questão de comportamento, de tratativa com o outro, de que todos ali De estão... equipe, né? De time, de união. Isso, e de que todos ali, cada um no seu lugar, faz parte para chegar num objetivo. É o que a gente chama, dentro dos arquétipos que trabalham o nosso perfil comportamental, do governante, ou rei. E é mais ou menos assim que eu vejo. Até pelo fato dele estar aí quase 9 anos num Completando 9 time anos, e né? 8 no outro. São 17 anos de Europa e De 2 dois clubes. clubes. Eu Isso é acredito- uma raridade, gente. eu Talvez acredito- isso deve ser recorde, sabia? Nossa. Que é exatamente por ele ter esse perfil que isso sempre acontece, né? Eu acho que se você tivesse mais tempo, mais 10, mais 20 anos, isso iria continuar se perpetuar. repetindo. Porque faz parte da sua forma de comportamento mesmo. Uhum. E eu tenho certeza que... Posso estar falando a maior besteira aqui, até porque não o conheço, mas que isso vai ser... Mesmo quando você pare o futebol, no que você continuar a fazer, no que você resolver fazer, você vai continuar dessa mesma forma. Nesse mesmo formato. Eu acredito que sim. E provavelmente vai continuar liderando, que o governante tem esse perfil, né, de liderar, mas com... Não é aquele líder que fala, que bate no peito e fala, eu que estou mandando, eu que estou fazendo. Não, é um líder que faz pra Pelo todos. exemplo, né? Pelo exemplo e para todos, por todos ali, todo mundo em conjunto. Vamos colocar um exemplo que a gente conversou com o Gilberto Silva também, e até vou passar para ti essa pergunta. Como ser capitão com um perfil assim tão... O Gilberto também, tranquilo, né? Sereno, né? Nós Sereno. A gente fala assim, o capitão. Aliás, O capitão geralmente é aquele que... A gente gosta dos capitães Adora. pra entrevistar, né? Total. Engraçado que são todos com perfis
um pouco diferente. Um pouco A diferente. Del foi diferente. O Gilberto é parecido com o Fernandinho. Aham. Agora vamos ter o Rubens aí. Depois É, O Rubem é pro futuro. A gente vai não prepará-lo. aqui. Mas é porque no Benfica ele chegou a ser. Mas aqui vai ser no futuro também. pronto. E eu ia te perguntar, como é? Como tu lidera com essa voz calma? Eu sei que é pelo exemplo, eu sei que é pelas atitudes, mas às vezes tu tem que mudar a comunicação Tem alguns princípios que são essenciais, né? Acho que o respeito é fundamental para você exercer essa função de liderança, de líder mesmo. A função de capitão num time de futebol qual que é? É de você saber que você faz parte desse time, que você está no mesmo barco e está no mesmo lado dos jogadores. E ao mesmo tempo você saber que você precisa ser essa ponte que faz a ligação entre o grupo de atletas e a comissão técnica, os departamentos que fazem parte de um clube de futebol. E o importante de tudo é você conhecer as pessoas, de você saber como cada um reaciona a determinada situação. Então, obviamente que na alegria, na vitória, é só festa. Não, tudo nem tem tranquilo. estratégia. Mesmo assim, tem uns que são mais tímidos para comemorar, Sim. tem outros que são mais né? São mais exagerados, aí você tem que Exatamente. tentar conter e tal. Mas eu acho que a principal coisa é quando você consegue gerir essas situações nos momentos ruins. São nas derrotas, nas lesões dos jogadores, se o jogador está passando por um problema de família, extracampo, que isso é uma das coisas que a gente tem que levar muito em consideração, porque acaba afetando dentro de campo Claro, depois. Porque no final das contas o futebol nada mais é do que a gente depende do resultado, mas até chegar no resultado é um processo. Um caminho muito longo. Muito longo. E são várias coisas que ajudam a determinar esse resultado final. Então e a maneira que eu tento lidar com isso é o quê? Gosto muito do mano a mano, da conversa, do mano a mano, tete a tete, de escutar também o que eles têm para falar, porque eu acho que isso é muito importante, que o líder às vezes ele pode exercer a sua liderança de boca fechada e de ouvidos abertos. E você saber o que a pessoa precisa para ela poder melhorar, se tem alguma coisa que está incomodando, porque a gente tenta extrair o melhor da pessoa. E às vezes o melhor da pessoa não é você falar para a pessoa o que ela tem que fazer. É você escutar o que ela quer, o que ela gosta, o que deixa ela mais confortável Qual é o para momento fazer. que ela está vivendo, né? Exatamente. Acho que dentro de tudo isso eu tento me enquadrar nessa questão, nessa função do líder, no caso de capitão, sabe? E graças a Deus nesses últimos 2 anos as coisas têm dado muito certo, por quê? A questão de resultado, muito legal. Ano passado ganhamos títulos e tal, não sei o quê. Resultado do E esse City é ano indiscutível. temos a chance também, Mais uma estamos vez. na briga aí por 3 títulos. Então, e do outro lado é a questão do feedback das pessoas, que é o que me deixa mais contente. Que é tipo, você sentar numa mesa e você escutar que a pessoa te considera um líder, um capitão, por determinado assunto, por determinada razão. Porque aconteceu isso e ele estava ali presente para me ajudar e me auxiliar. Então, são coisinhas assim que você vai juntando. Mostra que tu tá no caminho certo. Que tu tá fazendo uma liderança... Na verdade, tem coerente. uma pessoa que nós conhecemos que fala, no final, são sempre pessoas. São sempre E um pessoas. bom líder é exatamente isso. E você Saber lidar tratar com e cuidar pessoas. das pessoas. Então eu Exatamente. tento me policiar muito em relação a isso. De me preocupar primeiro com as pessoas. E obviamente, a partir do momento que ela está estabilizada, está bem, fisicamente, mentalmente e pessoalmente, vida pessoal e tal, aí o profissional a gente já começa a dar uma apertada, que daí a gente tem que começar a extrair. Porque se está tudo bem, Exatamente. o resultado tem que ser o melhor Tem que possível. ser o melhor vai possível. Não tem Porque desculpa para o resultado não vir. no final das contas nós somos atletas de alta performance, então você precisa de dar o resultado. Somos cobrados por isso, temos essa consciência e a maioria que está no nosso meio eles têm que saber disso. Então quando você lidar com vários jogadores que são jovens, que ainda não têm esse entendimento que a maioria dos jogadores tem, é um processo um pouco diferente com um jogador que já está acostumado, já é um pouco mais velho, que você tem um tempo menor para que ele se recupere de determinada situação, que você já consegue chegar um pouco mais firme e falar assim, ó, meu irmão, vamos que estamos precisando. Essa liderança tua sempre foi natural? Aconteceu? Sempre natural. Surgiu assim? Ou alguém chegou um dia, um treinador e disse assim, ó, tá aqui a faixa, é tua.
Não, obviamente que as pessoas que são mais velhas, que são mais experientes, elas sempre te ajudam, te auxiliam nessas questões, né? Eu lembro muito bem que o Mircea Lucescu, que foi o treinador do Shakhtar, nos 8 anos que eu estive lá, ele falou para mim, ó, você vai ser o capitão dos brasileiros. E a gente sabia que os brasileiros eram os jogadores, os melhores jogadores tecnicamente do time. Eu falei assim, putz, e agora? Como que eu vou liderar essa galera? Que eu sou o pior deles, eu vou ter que liderá-los. Como que vai ficar essa questão? Humildade, né? Não, mas era uma É que pega verdade. uns craques, às vezes, que, Sim, com habilidades técnicas... Eu joguei com o William no Shakhtar, Verdade. joguei com o Wilsinho, joguei com o Luiz Adriano, joguei com o Matusalém, joguei com o Elano, joguei com o Brandão, joguei com o Jadson, depois Marcelo Moreno, joguei com Alex Teixeira, joguei com Douglas Costa. Então são jogadores que tecnicamente todos eles eram melhor do que eu. Então eu tinha que encontrar uma forma de que eu pudesse liderar esses jogadores, apesar deles serem melhores tecnicamente do que eu, mas eu tinha outras qualidades que me ajudavam exatamente. A questão do idioma, que daí eu aprendi a falar o idioma, então ficava mais fácil a questão da comunicação. A questão de você sim, não em preto no branco, sem muita conversa fiada. Então, acho que a sinceridade ela é fundamental nessa questão de você ter essa liderança exercida com os atletas. E no final das contas, o respeito que eu dava para eles, eu recebia de volta de maneira recíproca, sabe? Então, foi muito bacana, assim, esse período e me ajudou muito, que me fez... Eu era muito jovem, tinha 23, 24 anos. Então, Exatamente. assumir a frente essa responsabilidade. Jovem, muito jovem. E o jovem. importante é que eu tinha um respaldo do treinador também, né? Que era a figura maior de liderança que a gente tinha no momento. Então você vai aprendendo essas coisas, depois você vai trazendo, e quando você fica mais velho, acaba ficando muito mais fácil. Sim, Muito mais fácil. A liderança Tem é a natural, bagagem né? Acaba sendo natural, É muito exatamente. natural. Falando em treinador. Vai lá. Vai que você é fã. Falando em liderança, enfim, exemplo, eu sou muito fã do Pep Guardiola, que tu trabalha com ele já há muito tempo. Eu queria que tu contasse como é que é trabalhar com um cara que nem esse, porque eu te confesso que, assim, pra mim ele é uma referência, não digo de conhecimento, que isso é inegável, mas de disciplina, porque o esporte, de um modo geral, sim, tem o talento, tem tudo, mas a disciplina é uma coisa que é uma decisão, não é uma coisa que nasce contigo, como o talento, enfim. E no caso do Guardiola, ele reúne tudo isso, coloca tudo isso em prática e parece algo que é realmente, ele deixa fluir, natural, é natural. E ele não, entre aspas, vamos lá, ele não sofre em pensar 24 horas futebol, é dele, faz parte dele. Isso é muito dele e acaba contagiando quem está ao redor. Pronto. Que eu acho que é uma coisa muito positiva, assim, sabe? A gente está trabalhando junto há 6 anos, né? Então, desde a chegada dele aqui, a evolução do time, como grupo e de cada jogador individualmente, ela é notável. Então, você vê, cada jogador teve uma melhora muito grande e o time nem se fala. E é muito legal por quê? Porque é um cara que ele vive futebol 24 horas por dia, ele vive... tenta encontrar uma maneira do time jogar melhor, do time encontrar soluções para sair das dificuldades durante os jogos. Ele prepara um jogo contra um adversário que ele sabe que vai ser extremamente difícil. Então você tem múltiplas estratégias dentro daquela estratégia macro, né, da maior. Então, se não dá certo essa, ele tenta mudar e tal, e parte para outra, mas obviamente respeitando todos os princípios que ele aplica e que ele acha que é necessário dentro da filosofia de jogo que ele gosta, que é o jogo bem jogado, de bola no chão, de você facilitar a vida do próximo, que qual que é? Que você dá um passe para um companheiro teu, de colocá-lo em situação de que ele vai dominar a bola bem e vai produzir uma jogada que vai facilitar o passe dele para o próximo jogador que irá receber a bola e assim sucessivamente até chegar. Uma engrenagem mesmo, exatamente. Né? Não é simplesmente pegar a bola, eu passo para você e você tá lá marcado e tal, tem que se virar, bola, a responsabilidade é sua agora, sabe? Exatamente. Então, dentro de tudo isso, assim, você aprende muito e diariamente, sabe? Então, são reuniões, são vídeos, são treinamentos,
E obviamente depois você acaba vendo isso daí, o resultado nos jogos, né? E tirando a parte técnica, ele como gestor de pessoas e gestor de relacionamentos deve ser fantástico também. Ele largou um... Eu acho que, tipo assim, o grupo de jogadores que nós temos, assim, ele é tão tranquilo, digamos assim, que é muito fácil de gerir, não é difícil, sabe? Porque são jogadores que não têm ego, são jogadores que pensam primeiro no clube, que pensam primeiro no time, pensam primeiro em conquistar as vitórias e, consequentemente, os títulos. Então, a gente tem um formato de jogo que a rotação ela faz parte do nosso dia a dia, do processo do time, do clube. Se eu não jogo hoje, provavelmente eu devo jogar no próximo jogo. Não vou ficar de cara fechada ou de biquinho porque eu não joguei hoje. Porque dentro do pensamento e do conceito do treinador, o jogador que estava no banco ontem, ele vai poder ajudar muito mais do que eu hoje. Então, obviamente que isso daí é um processo que não é fácil. Você precisa de conquistar a confiança dos jogadores para poder aplicar isso daí dentro de um clube de futebol, dentro de um time de futebol. E a melhor maneira de você gerir tudo isso daí é você sendo correto. Eu acho que isso daí ele tem sido, nesses últimos 6 anos que a gente está junto assim, tem sido impecável. A gente leu uma frase aqui, né? Até anotei. Se um time tem 3 Fernandinhos, eles serão campeões. Ele falou isso. Falou. Ele disse isso numa das entrevistas, assim, logo no primeiro ano dele aqui. É difícil você falar o porquê que ele disse isso, né? Ainda mais no momento que a gente se conhecia muito pouco, né? Que foi já no primeiro ano. Mas na certeza que ele conhecia muito da tua forma de jogar, porque ele é um aficionado. Eu ia dizer, ele é muito estudioso. Você percebe que tudo que é feito vem de um estudo. Não, isso ele sem tem dúvida. critério, né? É um dos treinadores que você consegue entender o que ele está fazendo. Sim, é muito Porque claro. Ele segue um critério. É muito claro. Claro. E defende esse critério até o final. Ele defende até o final Isso e fica muito claro. E é muito empolgante. Mas obviamente que quando ele chegou aqui, ele colheu o maior número de informação possível, né, em relação aos atletas e tal. Então ele chegou sabendo de tudo aqui já. Talvez seja por isso, baseado nisso, que ele tenha dado essa entrevista, sabe? Mas sendo citado por um treinador como ele, conhecido mundialmente e reconhecido como um dos treinadores que mudou a história do futebol, a forma como os times jogam futebol, é um motivo de alegria muito grande. Alegria mesmo. É fantástico. E jogar no meio de tantos craques, assim, porque, vamos lá, tu entra num time como o do City, tu olha pro lado, tu tá falando de Cancelo, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, uns caras que são gigantescos. Claro que a tua vida toda tu trabalhou e jogou com pessoas de altíssima qualidade, mas hoje, vamos falar hoje, do grupo de hoje, é um dos grupos mais qualificados do mundo, falando em futebol. Sem dúvida. Assim, não só por nomes, né? Mas por efetividade, por atuação, por resultado, exatamente. Esse teu comentário de que o ego não é algo que atrapalha me chama muita atenção. Por causa do tamanho desses nomes. Sim, mas são nomes que ficaram muito maiores dentro do clube, né? Claro. Não são nomes que... Exatamente. Então, primeiro de tudo, você tem que reconhecer isso. Os jogadores chegam aqui, a maioria deles chegaram num momento onde eles eram reconhecidos mundialmente, internacionalmente, mas com a expectativa de que fossem melhorar jogando pelo City sob a batuta do Pep Guardiola. E conseguiram. Então você tem que manter os pés no chão sabendo que você chegou onde você chegou agora porque teve alguém que te ajudou e te fez chegar até esse momento e esse status que você está agora, sabe? E é muito legal por quê? Porque são jogadores que entendem isso, jogadores que sabem disso. E não são jogadores que a gente precisa se preocupar que vão sair por aí dizendo não foi por causa de mim, por minha causa e tal, não sei o que, não. Teve um grupo que ajudou, pessoas que ajudaram. A conquista é compartilhada, né? Exatamente. E obviamente que é um perfil assim individual de cada um que acaba ajudando no coletivo, né? Porque você tem um destaque, um Bernardo Silva que faz um hat-trick na Champions League jogando fora de casa contra o Sporting, jogando na tua casa, na terra natal. Impressionante. Então, tipo assim, ele poderia muito bem chegar aqui no dia seguinte,
pisando em ovos, né? Como se diz no Brasil. Não, o cara é tranquilo, de boa, chegou, vamos se preparar para o próximo jogo, trabalhar e tal, quando a gente tá trabalhando. Cancelo é a mesma coisa, jogando o futebol que tá jogando. Não, tá jogando muito Cancelo. Muito, tipo, hoje considerado um dos maiores laterais do mundo e tal, não sei o quê. Mas é um jogador que ele tá aí todos os dias focado para continuar o seu trabalho. De Bruyne, o Sterling, o Gabriel, o Ruben, que chegou aqui e conseguiu dar uma estabilidade muito grande para nós. Então, desde quando ele chegou, o nome dele é muito citado diariamente na imprensa inglesa. O jogador que conseguiu organizar, encaixou muito fácil e tal. Então, a gente está sempre ali monitorando para ver se a mente e os pés não sobem muito. Olha, isso é bacana, né? Tu vê que ele fala, a gente está sempre monitorando. Para não deixar ninguém sair desse estilo. Desse estado Exato. terreno, digamos assim. Né? Pezinho no chão sempre bacana. ajuda. Tá, depois desse bate-papo todo assim, vou jogar essa pergunta aqui agora, já que estamos no meio da entrevista. Qual que é a tua ideia para quando... Pós-carreira? Tu pretende... Eu acredito Você que eu vou... pensa nisso já? Já, porque eu tô perto, né? Não. Tô adiando? Não, na realidade eu penso em jogar mais uns 2, 3 aninhos. Acho que até onde minha mente permitir, eu vou jogar. Mas eu acredito que eu vá ficar no futebol. Eu vou ficar no futebol, não sei ainda em qual função. Muita gente pede para que eu seja treinador, mas eu acredito que eu não quero. Eu não quero ser treinador. Mas alguma função assim que me faça ter contato com pessoas assim diariamente, tal, não sei o quê, e de tentar explorar esse meu lado que é de ajudar e tentar ajudar as pessoas a melhorarem naquilo que elas precisam, sabe? Sim. Nem que tenha que criar algum departamento, alguma função em algum clube, em algum lugar assim, a gente cria, né? Não, essa figura é extremamente necessária para qualquer clube. Exatamente. É isso que eu ia falar. Extremamente se necessário. todo clube tivesse uma pessoa com essa mentalidade... Nessas condições. Exatamente. Mas já surgiu alguma sondagem, assim, alguém perguntando? Olha a Ellen, querendo saber bastidores. Olha a Ellen. Já. Não, é inevitável, né? Porque, pô, com 36 anos as pessoas... Elas pensam que você já está acabado e pensam que você tem que parar de jogar amanhã já. É difícil parar, né? Eu não sei, não parei ainda. Mas a decisão... Não, mas eu acredito que seja muito difícil porque é uma coisa que eu venho fazendo desde quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Então, sonho de uma vida. Exatamente. Diz o Gilberto Silva para nós na entrevista, ele disse, é muito difícil pegar essa gaveta, fechar, trancar e fingir que deu. Exatamente. difícil. Saber que nunca mais você vai abri-la. Mas eu tenho me preparado mentalmente para isso. Eu sei que vai chegar o momento e eu vou ter que tomar essa decisão. Então eu tenho tentado já preparar algumas outras coisas para que eu não fique naquele período de 1 ano, 2 anos sem saber o que fazer, que eu já possa engrenar em alguma outra coisa e continuar trabalhando. Que eu acho que trabalho foi uma coisa que eu aprendi muito com a minha família e sempre fez parte do nosso dia a dia, sabe? Então eu não acredito que eu vá conseguir ficar parado muito tempo. Um ano sabático para poder passear. Acho que não, acho que não. Realmente acho que o passeio, na realidade, tudo nessa vida tem um limite, né? Um passeio durante 30 dias de férias já está suficiente. No final a gente já quer voltar para casa, né? Exatamente. Na verdade, as férias só são boas porque é um período, né? Período, Senão, se ela virar eterno, não é férias. Vira rotina, seja graça. Exatamente. Então, não, férias. Acredito que eu deva ficar no futebol mesmo. E a partir do momento que as coisas vão acontecendo, obviamente que a gente tem essa flexibilidade de poder decidir, né? Então, de ir organizando exatamente, isso. Mas não te assusta falar sobre isso? Não. É porque é a realidade, né? Fazer o quê? Acontece com todo mundo. Não me assusta em nada. É coisa injusta que a gente diz, né? É uma carreira que o atleta às vezes está no auge, literalmente, mas vai chegar num momento que precisa decidir. Precisa. E muito jovem ainda, a pessoa se aposenta. Exatamente. Né? Você tem uma vida inteira pela frente ainda, né? Literalmente inteira, né? Porque é muito... Tem a mais vida uma, começa... tem mais eu, uma metade, eu acho né? que a vida Tem mais começa pelo menos uma Se metade bem- de vida ainda. Se bem que eu tava vendo essa semana, tem um jogador japonês, né, que tá jogando no Brasil e tal, bateu o recorde e tá jogando ainda até os 55 Caramba. anos. Nossa. No caso,
o Cazu. Exatamente. Caramba. Mas daí é muito fora da curva, né? É muito Geneticamente, mentalmente, o cara é de tirar o chapéu. É muito fora Esse da depois, curva. esse depois vai ter que dar palestras, né? Pra poder passar A fórmula. a fórmula. Sim. Mas é bacana, é legal de ver assim uma pessoa que goste do futebol como ele, né? Que conseguiu estender a carreira dele como jogador de futebol durante tanto tempo. Se a assim. lesão não bate, Exato. se o cansaço também não, Sim. tá tudo certo. Faltou alguma coisa ou tá faltando alguma coisa? No futebol? Que tu dissesse assim, ó, não, se eu terminar hoje, tô... Eu acho que em termos de títulos, assim, é mais título com a seleção. Talvez seria a Copa do Mundo, que eu joguei 2 e não consegui ganhar. Aliás, perdemos feio na semifinal de 2014 e depois nas quartas em 2018. E em termos de clube, talvez temos a chance ainda de conquistar essa Champions League esse ano. Então, talvez seriam essas duas competições assim que faltaram, uma só que irá faltar, né? Mas eu acho que eu consegui realizar a maioria dos meus desejos no futebol, assim, os meus sonhos. Que quando os jogadores da minha geração, nós não tínhamos o desejo de jogar na Europa. O nosso desejo era jogar no clube no Brasil e seleção brasileira. É isso. Acabou. É verdade. Era isso. Então, isso daí a gente conseguiu. A minha felicidade, o meu orgulho de poder jogar um jogo de seleção brasileira com a presença do meu pai e da minha mãe, inexplicável. Nossa, De poder jogar em casa, de poder... são coisas assim que você sonhou quando era criança e você conseguiu conquistar e realizar esse sonho, esse desejo. E depois, obviamente, tudo acaba sendo consequência, né? Claro. Você continua seguindo o teu trabalho e tal, isso e aquilo. Mas aquele desejo de criança, dos teus amigos, eu até costumo brincar assim com os meus amigos que a gente jogava bola na rua e tal, não sei o quê. Muitos deles tentaram ser jogador de futebol também, mas não conseguiram. E eu falei para eles, eu falei assim, cara, eu cheguei no nível mais alto que se poderia chegar em termos de futebol. E eu agradeço muito a vocês, por quê? Porque indiretamente vocês contribuíram para que eu mantivesse vivo esse desejo, sabe? De continuar jogando, de persistir. Já fui reprovado em peneiras, testes, essas coisas do tipo assim, mas nunca desisti, sabe? Então continuei aí e tal, não sei o quê. Então hoje a gente conversa assim, e eles falam, pô, tu conseguiu e tal. Eu falei assim, cara, agradeço a vocês também porque, de certa forma... combustível. Exatamente, me ajudaram muito, sabe? No início ou no final, todo mundo contribuiu. De alguma forma. De alguma forma. Uns de uma maneira um pouco maior, outros de uma maneira com uma porcentagem um pouco menor. E que às vezes eles nem têm noção. Eu falo também pelo Alex. Às vezes Exatamente. ele contou aqui pra nós um pouquinho da história dele, que eu participei, assim, como mera decoração na mesa, né? Enfim. Mas muitas pessoas às vezes não têm noção do quanto elas foram importantes. E tu só consegue fazer elas ter noção falando contando exatamente. isso pra elas. E às vezes é difícil, porque às vezes com a nossa rotina, e você não tem a possibilidade de encontrar essas pessoas. Obviamente que hoje, com a tecnologia, é muito mais fácil de você entrar em contato com as pessoas e tal. Mas nada melhor do que um papo, sentar numa mesa com um amigo Fazer e tal, a famosa exatamente. resenha. A resenha. Que, aliás, faz a pergunta. Então, já que a gente tá aqui batendo esse papo, já passamos um tempinho aqui, não sei quanto tempo já foi. Já tem uma hora. Já tem uma hora. Tu acha que mulher resenhar sobre futebol, que nem nós estamos fazendo aqui, funciona? Funciona, por que não? Funciona. Acho que o futebol ele é aberto para todos, né? Acho que é um esporte que ele é apaixonante e as pessoas gostam de falar de futebol porque elas gostam do futebol, do jogo em si, sabe? E cada um tem o seu ponto de vista, tem o seu entendimento e eu acho que é válido para um debate aberto, claro, que as pessoas possam aprender, entender, as pessoas que irão assistir e escutar depois. O futebol é um esporte que ele tem a capacidade de abrir portas em lugares inimagináveis. Ser democrático, né? Exatamente. E eu acho que isso daí é muito importante e a gente tem que explorar isso. Fantástico. Vamos lá para o nosso quadro. A gente tem aqui um quadro chamado Deprima. A Denise vai fazer uma perguntinha. Você responde com uma palavra. Ok. Vamos lá? Uma lembrança marcante no futebol. Título. E que não falta, né? São quantos? Você sabe assim de cabeça? Já Porque contou? são tantos. Não, acho que deve ser
25, 26 mais ou Nossa. menos. Aliás, Difícil contar. agora, né? Semana passada você fez 100 jogos Pela Champions pela League. Champions. É, 100 Nossa. jogos. Nossa, Meu Deus, é uma 100 marca. jogos pela Champions. Não, isso é uma marca. Eu fiquei muito contente porque eu fui o quarto brasileiro, né? Olha, A conquistar isso. Ou seja, 100 vezes ele escutou aquela música que arrepia. Exato. Toda vez que a gente escuta. E os nomes que estão acima ali são nomes... Pesados. Roberto Carlos, Marcelo e Daniel Alves, né? Então, caramba. que muito, top. muito contente mesmo, muito feliz fiquei. Nossa, Muito bom. Maravilhoso. fantástico. Um jogo. City versus Liverpool, 3 de janeiro de 2019. Uma decepção. Perder a Copa do Mundo, jogo contra a Alemanha. Dolorido, né? Muito. Se pra vocês forem, imagina pra mim. Nossa, Aquela assim, quero foi o imaginar, único não. jogo que eu fui. Opa, Foi o único jogo que eu Não. consegui assistir. A culpa foi dela, né? descobrimos uma pessoa. Descobrimos. Um estádio, Etihad Stadium. que é lindo, né? Belíssimo. Um ídolo. No esporte, na geral. vida, Pode escolher um de cada. Se você quiser, pode escolher um ídolo no futebol e eu um na vou, vida. não, eu vou escolher um geral, assim, que é Ayrton Senna. Bate comigo. Amigo. Né? O mais difícil de marcar. Davi Silva. Uau. Numa palavra ou sentimento, o que é ser um jogador de futebol? O que é ser um jogador de futebol? Rapaz... Nos dias atuais, eu acredito que seja responsabilidade. Boa resposta. O mais resenha. Soltou. Rapaz, muita gente poderá dizer que sou eu, mas... Com essa calma e essa tranquilidade, tá falando sério. Tem momento pra tudo, né? Tá vendo? Tá sério aqui, ó. A gente tinha que ter botado outra coisa aqui, Aninha. Outra. Não, mas acho que nos mais resenhas, assim, do futebol, o Richarlison. Jura? Richarlison. Inclusive, Richarlison, anota aí, Richarlison né? também vai estar convocado para vir aqui. Tragam que o papo é fera. É bom. É bom. Um desejo. Um desejo. Eu conta que o gênio da lâmpada tá ali, você pode fazer um pedido. Ver os meus filhos bem criados e educados para que sejam ótimos adultos. Em uma palavra, quem é o Fernandinho? Complicado falar sobre você, né? Então, por isso que é uma palavra só, né? Porque aí Exatamente. facilita. Mas não sei, amigo. Amigo. Talvez acho que ela consiga, essa palavra acaba definindo assim, seja o amigo da família, amigo dos amigos, amigo das pessoas que trabalham com você, e daí amigo você abrange muita coisa, né? Nos momentos uma palavra ruins, abrangente, muito forte. muito. Nos momentos bons e ruins também, né? Porque amigo só de momento bom, tô Tem fora. vários também, né? Tô fora São desse. aqueles que a gente não quer por perto. E no mundo do futebol, inclusive, Sim. são cercados por sim. esses amigos. Graças a Deus que eu já passei dessa fase, né? Por isso que a gente está ali tentando dar algum respaldo para os jogadores mais isso. jovens, para que eles possam Entender ter esse essa processo. sensibilidade, né? É uma questão de sensibilidade mesmo, de você entender e saber quem está chegando Discernir, perto de né? você, exatamente. E falando em jogadores mais jovens, teu filho tá caminhando, trilhando passos muito parecidos com o teu. Falo na questão de futebol, né? Sim. Como tá essa tua relação com ele e com o futebol? Como é que vocês convivem? Eu com fico isso? muito feliz porque o Davi, ele gosta, ele ama jogar futebol, sabe? Hoje, às vezes, a gente escuta alguns relatos, algumas histórias assim de jogadores jovens que já estão pensando no financeiro ou até mesmo que são empurrados pela família para esse lado, sabe? Então, e o Davi ele é um menino que ele gosta do jogo, do futebol. Ele gosta de ficar chutando bola em casa e a mãe briga porque fica chutando bola na parede e tal, não sei o quê. Muito parecido com o que eu fazia mesmo, sabe? E o que eu tento fazer é, tipo assim, tentar auxiliá-lo, apoiá-lo da melhor maneira possível. Mas pra ele foi natural. Muito.
Muito. Em nenhum momento assim existiu assim, filho, o que que tu acha? Não, foi muito natural, aquela forçadinha de comprar uma bola, um chuteiro, um uniforme, essas coisas assim, mas obviamente que tantos pais que fazem isso e os filhos não querem nem saber, né? Aham. E Ontem ele... mesmo a Belle falou isso, né? Aham. O filho dela mais velho tava lá e ele então, não quer. E não ele quer. falou, ele entrou no meio do podcast, eu não vou jogar futebol. Quero virar gamer. E o Davi é o contrário, ele quer jogar futebol, tanto é que ele tá no torneio da escola hoje e tal, e tá trilhando o caminho dele. E é igual eu falo pra ele, cara, não se preocupe com nada, pense somente em treinar e jogar futebol. Tu acha que a responsabilidade dele é maior por ser filho do Fernandinho? Não, mas eu acho que ele não pode ver dessa forma, né? Que às vezes as pessoas acabam rotulando e colocando Um peso, né? um Uma carga. peso, uma carga, uma pressão desnecessária. E é obviamente que aí que entra, eu acho que um papel fundamental da minha parte de fazer com que ele entenda que isso não tem nada a ver uma coisa Ele tá com a construindo outra. uma história nova, né? Uma história dele, Dele, sabe? exato. Então eu vou estar sempre ali para apoiar nos momentos que ele precisar e que ele siga o caminho dele e seja feliz, que eu acho que é o mais importante, sabe? E quando você trabalha com felicidade, os resultados são infinitamente maiores, né? Melhores. Sem dúvida. Muito bom. Eu tinha essa curiosidade de pedir sobre o Davi, porque eu vi esses dias um vídeo que o clube fez da relação de vocês, né? Indo pro jogo, enfim, era uma curiosidade minha. Ele trabalhou de gandula alguns jogos ali e tal, não sei o que, tá... Pensa que legal. Deve Gandular. ser maravilhoso. Sim, não, daí ele ficou muito contente. Ele falou assim, tal, entreguei a bola pro Kyle Walker e tal. Daí na hora que ele me viu, ele fez assim, obrigado, o time reconheceu, sabe? E são momentos, né? Claro. Porque, por exemplo, quando pode, que bate assim, as datas, os horários, que ele pode ir no treino junto comigo, aí fica batendo bola com os meninos lá no vestiário e tal, fazendo altinha, essas coisas do tipo assim. Legal. São coisas que vão ficar marcadas Claro, da vida. que vão ficar marcadas na memória dele e que isso daí sirva de estímulo para ele conseguir o que ele quer, né? E se Que é tu pode jogar- proporcionar momentos como esse, por que Sim. não? Claro. Exatamente. Obviamente que dentro de outras circunstâncias, o meu pai também sempre me levou e eu sempre acompanho meu pai nesse contexto. Só que era futebol amador e tal, era uma situação totalmente diferente. Claro. E hoje ele está junto comigo fazendo exatamente o que eu fazia com meu pai. É muito, muito legal, muito, muito bacana isso. Que interessante. Temos um outro quadro, né? Esse daí eles costumam querer fugir, né? Mas nós podemos tentar. Podemos. Pronto. É o Atende Aí. A gente convida você a ligar para alguém que possa vir aqui sentar na mesa conosco. Fazer o convite para que alguém possa vir aqui numa outra oportunidade. Numa outra oportunidade, Tu acha que tem Rapaz. alguém em mente aí? Que não seja o Rubem Dias, que daqui a pouco tá vindo aí. tá chegando já, né? Que, por acaso, ele foi intimado por outra pessoa. Pelo pra vir aqui. Jardel. Ele foi convocado, né? Convocado. Foi. Teria que ser jogador? Não. Não? Não precisa. Alguém que tu acha que seria interessante sentar nessa cadeira e compartilhar com a gente Histórias, né? histórias. Claro que a gente tem no nosso backdrop do nosso projeto o futebol. Mas, óbvio, pessoas Pessoas que trabalham de no meio, histórias, né? de histórias interessantes. Rapaz. Esse é o único momento que a gente fica quieta também, você já É, notou? né? É o Que a único gente momento fica que fica mais apreensiva para tenso. saber por quem você Quem vai é, ligar. quem Então a é? gente fica quietinho. Mais tenso. Enquanto isso, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho, comentários, envia para as pessoas, compartilha o link. E se você tem interesse de ser parceiro, a Aninha também vai botar o endereço aqui, é só chamar a Aninha lá, que a gente tá trocando uma ideia aí com algumas pessoas que já estão entrando em contato com a gente. Se tu também quer ser tu, eu larguei um tu agora. Bate. Bem rio-grandense. É só entrar em contato com a gente que a gente tá... O pombo já tá certo já que Tá, vem, né? tá. Quando que ele vem? Olha, A gente vai marcar Mas data. Não liga tem pra a ele data aqui. ainda. mas né? podemos ligar. Mas se você quiser ligar. Só para deixar bem claro que ele vai vir de alguma forma ou de outra, ele vai vir. Porque na verdade quem já falou, já confirmou foi o Cadu, que trabalha com ele. Uhum. Nós não falamos diretamente com ele, né? Deixa eu se você ver quiser aqui. ligar. Mas ele já queria até gravar
essa semana agora. Só que nós tivemos a gravação em Londres e aqui. Então, pra gente estender pra Liverpool, nessa vinda não dava. É, que vai pra seleção, né? Mas a gente pretende vir mais à frente mesmo. Ajustar a agenda com todo mundo. Junto com o Gabriel. Sim, mas é que aqui é bom porque você consegue pegar vários jogadores. A Premier League nos proporciona uns nomes Fantásticos. Se ele não me atender, a culpa não é minha, não. Não vai dar moral, não. Não tem mal. Não tem mal. Daí a gente coloca essa sua missão de nos sugerir um próximo convidado. É muito engraçado. Teve uma vez que ele veio aqui em casa, mas só pra dar risada. Muito figura. Muito figura. No auge dele no Fluminense, que ele começou a inventar aquela história do pombo. Deve estar dormindo. Aquela dança do pombo dele. Sim. Nossa, ele naquela época Então, ele estava iluminado. Eu conheci na seleção, né? Quando eu ainda ia pra seleção e tal. Se não me engano, foi na Copa América, eu acho. E tipo... Esquece. Resenha de alto nível, assim, sabe? Mas é uma resenha genuína, sabe? Sim. Saudável e tal. Ele não é forçado, é ele. Não, é ele mesmo. Engraçado. Aquela questão de chamar, tipo, nem te conhece direito. E aí, seu feio, beleza? E tal, tu tá dizendo que eu sou feio, tu é, então... Não sai do espelho, exatamente. Tu não tem espelho De em chegada, casa. assim, E é bom porque daí já quebra o gelo, né? Sim. É que o ambiente de seleção também é diferente. Tu já tá ali, é mais tranquilo. Para nós que estamos na Europa, que você está convivendo diariamente com idiomas diferentes e tal, quando você chega lá de poder falar Todo mundo fala português, meu amigo, né? o senso de humor que a gente não tem aqui, lá é muito diferente. Aquela resenha, tirar sarro, música, todas essas coisas assim. Pô, você vai criando esse ambiente, você vive durante 10 dias ali numa alegria fantástica, Você sabe? sai dali melhor amigo de infância do jogador que você nem conhecia, Exatamente. né? Porque é muito intenso. É muito intenso, sabe? Obviamente que a gente sabe das pressões que a seleção brasileira enfrenta, na questão de resultado e de atuação e tal. Mas quando você está ali dentro, é uma coisa fantástica. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho bem bacana da gente ver como é que tu enxerga isso. Qual o maior privilégio de jogar no nível que tu joga e a maior dificuldade? Acho que o maior privilégio é de você estar no alto nível, semanalmente, a cada 3 dias do jogo, porque independente do adversário que você jogue contra, você tem a responsabilidade de jogar bem e de ganhar os jogos. Isso é um privilégio, porque você automaticamente já está entre os melhores e considerado, se não for o melhor time, um dos melhores do mundo. Então, isso tem que ser considerado como um privilégio, independente da pressão que você sofra e tal. Até porque o funil, a gente costuma dizer que, principalmente do jogador brasileiro, é gigantesco. Sim, né? muito. E qual que era a outra pergunta, desculpa? Maior dificuldade. A maior dificuldade é de você se manter nesse topo com a mesma força de vontade, foco, determinação, porque o que acontece? Um defeito que nós seres humanos temos é relaxar quando você conquista alguma coisa. Ficar na A zona zona de de conforto. Exato. Isso daí é uma coisa que você tem que se policiar demais para você não deixar cair a peteca. Por isso que nós temos pouquíssimos jogadores que conseguiram se manter no topo durante muito tempo. Muito tempo. Porque cada time de futebol, você tem em média de 25, quase 30 jogadores. Mas você vai pegar nos últimos 20 anos, quantos jogadores conseguiram se manter no mais alto nível? Então Geralmente muito é uma pequeno. gangorra, né? É muito pequeno. Então é muito injusto, né? Quando as pessoas acabam criticando ou falando mal assim das pessoas, dos jogadores e tal, porque ninguém sabe como que funcionam as coisas, a dinâmica do dia a dia, isso aqui, ninguém sabe o que passa na vida profissional e pessoal da pessoa. E quando o camarada faz 10, 15 anos de alto nível e dá uma baixada aqui, as pessoas já vão e começam... Mas quando você pega essa porcentagem global, você vê que os caras são fenômenos mesmo. Sim. A complexidade da vida de vocês, a gente costuma dizer que fica muito no imaginário do torcedor, né? Ele fica imaginando, jogador de futebol tem uma vida fantástica, é ótimo, não tem problemas. Até nós conversando com a Beli ontem, ela disse assim, é muito bacana porque as pessoas, eu vou buscar meus filhos na escola, eles dizem, mas tu vai buscar teus filhos na escola? Ela, sim, eu vou buscar meus filhos na escola. Então fica muito no imaginário de que é uma vida totalmente
e real, É, assim. aqui- Só glamour, né? Todo É. mundo acha que a vida da pessoa que tá no futebol é só glamour. Aqui na Inglaterra, assim, é bem complexa essa questão, assim, porque, por exemplo, eu gosto de fazer o comparativo de que a Premier League, que é a organização, é muito parecida com a NBA, né? Então você fala, as pessoas, elas vão falar sobre o jogador, eles não falam que é um jogador do tal time, do City, do United, do Liverpool. É um jogador da Premier League. Então isso daí já remete já a um status, sabe? Só que é a pessoa que se refere a você, não é você que está se referindo a você mesmo. As pessoas já te veem nesse status de jogador de Premier League e já te colocam num pedestal, digamos assim. Então, na concepção delas, você não pode ter uma vida normal. Eu não posso ser um pai que vou levar buscar meu filho na escola, não posso ir no supermercado, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Por quê? Porque como eu sou um jogador de Premier League, eu tenho que viver, meu Deus do céu, só na chiqueza ali, não posso fazer nada e tal. não Isso. sei o quê. As pessoas pensam exatamente isso. E é errado isso. Que tem seus privilégios. Tem. Ok, né? Mas também tem uma vida Ok. normal. Exatamente, mas é tipo assim, tem seus privilégios, Mas obviamente. também tem um lado ruim Só que disso tudo, né? enquanto a pessoa tem um trabalhador, vamos supor, um trabalhador comum, que sexta, sábado e domingo ele já consegue se programar Tá em para casa passar com a o final de família. semana com a família, nós estamos no estádio trabalhando para ele se família divertir, se divertir. sabe? Que a diversão dele é no jogo É o de seu futebol, trabalho. é o meu trabalho. É, final de ano, as pessoas podem Muitas vezes trabalhar... datas, né? Datas comemorativas, aniversário de filho. Não, Perde. sempre, Não tem essa, qualquer não uma. tô presente. Final de Especialmente aqui, ano. final de ano, né? Natal, você não pode aproveitar com a tua família Aqui muito tem jogo bem, 26. porque você tem jogo no dia seguinte, no dia 26. dali 48 horas tem jogo de novo, e acontece muito, como aconteceu esse ano, que nós jogamos fora de casa no dia 1º, ao meio-dia Eu e ia meio. perguntar, tu já concentrou Já. em 31? Já. Então, é tipo assim, é o meu trabalho. Sim. Vou fazer, vou cumprir, eu tenho Ele que foi fazer. contratado Não pra enxerga isso. esse lado, Exatamente, né? exatamente. Só que as pessoas elas não enxergam esse lado. E daí você passa assim, não sei, falta de vontade de querer saber e tal, não sei o quê, ou qualquer outro motivo. Não, eu acho que elas focam exatamente no que é mais glamuroso, no que é, enfim. Mas aí talvez a gente tenha que ter a sensatez de saber que a notícia está chegando dessa forma para elas, né? Qual que é o meio que está passando, a comunicação que está sendo feita para elas. De que forma elas estão Exatamente. recebendo essa informação. né? Exatamente. Então, tipo assim, essa ponta aqui é o jogador, aquela ponta lá é o telespectador ou o espectador. E quem faz esse caminho? Esse meio de campo. Como que é feito? Quem faz essa comunicação. Exatamente. Será que a pessoa porque muitas das pessoas que fazem essa comunicação, elas vivem um pouco essa rotina nossa também, porque tem que viajar e tal, não sei o quê. Acompanha, sabe? o que tá Acompanha. acontecendo. Mas o porquê será que eles passam a informação? Que de repente vende Pra mais, criar vende então. mais, que dá mais like, vende mais. Então, tá vendo? Tu já perdeu algum evento importante de família? Qual foi o mais marcante, assim, que tu lembra? Tem algum? Evento importante de família? Eu lembro que o meu irmão, falando por mim, do meu lado, né? Não pelo lado do meu irmão, do Alex. Mas a minha formatura, ele me deu parabéns pelo vídeo. Ele estava na Turquia. Na minha Eu, graças a Deus, eu consegui participar dos 2 nascimentos dos meus filhos. Tanto na Ucrânia quanto aqui. Olha aí, Então. isso já é... O Jardel, eu levei a Gabi para o hospital. Ele conseguiu chegar ainda a tempo. Ela falou assim, eu não vou parir. Até ele chegar. eu- Graças Até a ele chegar, Deus. mas fui eu que levei para o hospital. Caraca. Consegui participar dos 2 nascimentos. E depois, daí os aniversários de família, Tem pai, mãe, essas infinitos coisas, que daí perderam. fica. Daí não tem como não. Casamento, É, formatura. aniversário do meu filho, tendo que estar viajando. Teve uma vez que eu estava na África do Sul, no aniversário do Davi, quando deu o aniversário de 4 anos dele. No amistoso com a seleção e tal. Daí cheguei aqui uns 2, 3 dias depois, mais ou menos. Mas é o trabalho, né? Fazer É o o quê? trabalho. É o trabalho. Eu costumo dizer muito que converso com alguns atletas meus de base também. Eu digo, vocês trabalham muito para chegar lá. E quando chega lá, percebe que tem algumas coisas que realmente são é uma escolha de vida. Sim, Tu tem que realmente sim. abrir mão de muitas coisas e se luta muito para chegar lá e chegando lá tu tem que abrir mão e talvez tu só descobre quando tu chega lá. Exatamente. Mas enfim, é um processo, é uma escolha, é uma decisão de vida. Mas eu acho que quando você quer tanto aquilo, sabe? E
você luta e almeja tanto aquilo, que você passa por cima de tudo isso, sabe? Assim, poxa, eu quero muito ser jogador de Era futebol, mesmo chegar, o objetivo, meu sonho e tal, não sei o quê. E aqueles probleminhas básicos, assim, você passa por cima e vai embora, sabe? E é importante isso. É bom jogar bola, né? É bom. Quando joga num time bom, então. Melhor ainda. Facilita muito. O quê? Vamos pra camisa? Vamos. Então, a gente tem a camisa do nosso time, o Webcast, e todos os convidados vêm aqui e deixam um registro, porque isso no futuro a gente vai, como diz a gente já Renata... tá empreendedora, a gente vai transformar isso num NFT, vai Isso. vender, né, Ellen? Então a gente vai te convidar para fazer parte da nossa seleção de craques. Não vai ser, não. Pode escolher aonde. Deixa eu puxar pra te ajudar. Muito bem. Tá ficando bonita essa camisa. Tá, hein? Tá ficando interessantíssimo, né? Olha, caprichado nossa dedicatória. Ó. Obrigado pelo papo. Um Nossa. abraço, meu amigo Mas eu Fernandinho. agradecer, meu Deus. Nada mais certo do que um papo, né? Um bate-papo. Literalmente. Exatamente. E eu acho que se a gente pudesse e não, né, não tivesse o nosso cronograma, o nosso cronômetro ali atrás, a gente bateria papo por muito mais. É bom, assim, eu gosto muito de falar sobre o futebol, sabe? Acho muito bacana. Nesses anos que eu aprendi de Europa, até mesmo do Brasil, assim, tem muita coisa que eu gosto de conversar sobre o Brasil também, que foi um momento muito marcante, muito bom pra mim, né? Jovem e tal, aprendi muita coisa lá com pessoas. E é muito gratificante pra mim, pra poder falar sobre futebol, falar sobre as coisas que acontecem no dia a dia e tal. Futebol, como a gente falou, é um assunto pra todo mundo e a gente tem que falar muito mais vezes, muito mais sobre futebol, Exato. porque é um esporte que abre portas em lugares que a gente não imagina, sabe? Né? E foi ele que nos uniu pra gente estar aqui nesse projeto. Foi num Exatamente. evento de Num futebol. evento de futebol. Um evento de Exatamente. futebol. E tá convidado para voltar outras vezes para falar um pouco mais ainda. Obrigado, Pra obrigado. gente trocar uma ideia quando, né, surgirem projetos novos, então Agradeço. tá super... Agradeço Você, pelo ou então convite. depois que ganhar os títulos que você tem aí pela frente, aí você vai comemorar com a gente. Traz aí pra Traz gente... aqui, ó, traz a medalha pra gente ver aqui, mostrar pros nossos seguidores. Tá certo, então. Agradeço mesmo Muito pelo obrigada. carinho e oportunidade. Nós que agradecemos esse tempo aqui, né? Que a gente sabe que a agenda não é fácil. E de estar aqui com a gente, sentado aqui na nossa mesa. Fantástico. Obrigada, Fernandinho. Volte sempre que quiser e a gente fica no compromisso Ela não de esquece, conseguir um ela fica convidado. no pé. Conseguir um não, convidado é no nosso verdade. obrigado. A Vou gente ficar vai devendo essa A hoje. gente vai anunciar depois. Acompanha na rede social que a gente vai anunciar. Vamos ver se o pombo vai me dar uma moral depois. Gente, muito obrigada. Obrigada. Gente, é isso por hoje. Finalizamos mais um Webcast e logo, logo temos mais novidade aí, que tem mais um convidado chegando pra gente conversar. Feito? Beijo. Beijo. Até mais. Boa.